Olha só, vamos dar as boas-vindas aí ao meu querido. Fala aí, meu amigo! Fala, apóstolo Igor, tudo bem, meu amigo? Como você está? Que saudade, cara. Tá tudo bem aqui. Essa quarentena dá saudade das ovelhas, dá saudade dos amigos, dá saudade de praticar comunhão na mesa, dá saudade de tudo, né? Olha, eu vou te falar, depois dessa quarentena aí, a gente vai ter, ó, não sei como que a gente vai administrar isso, mas a gente vai ter que se ver, você vai ter que ver outros amigos, né, familiares, a gente vai ter que dar um jeito aí de poder voltar a dar aquele abraço apertado. Mas estamos aqui, né, meu irmão? Estamos aqui trancafiados. A gente tá na quarentena de Deus aqui, né? Deus, Salmo 46 fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou a gente para, ou Deus nos para, né? Olha, essa situação mostrou para nós o quanto o mundo é frágil, o quanto o homem é frágil, o quanto Deus ele tem um controle de todas as coisas, e quando Deus quer abater o soberbo, ele sabe como fazer. Quando Deus quer parar o mundo, ele sabe como fazer. As nações são frágeis, né? Uhum. Isso não é só o individual, mas, como diz as Escrituras, as nações se derretem diante do Senhor, né? Uau. Então, é, eles não sabem se fecha fronteira, se abre fronteira. Tem um amigo nosso que ele é o perfil na igreja, ele foi fazer uma viagem dos sonhos para os Estados Unidos, para a Disney. Quando ele chegou lá, no mesmo dia que ele chegou, fechou a Disney, fechou a fronteira, ele ficou, Nossa. ele ficou 45 dias lá desesperado, sem dinheiro, sem recurso, e para voltar ele passou por 3, 4 aeroportos, foi uma guerra para ele voltar. Então, assim, sem falar inglês, então a gente Uhum. vê o quanto o homem ele é frágil e vulnerável diante dos desígnios divinos, né? É verdade mesmo. E eu tô chamando essa quarentena de retiro espiritual, meu irmão. É, Porque tá todo mundo, pelo menos, né, os filhos de Deus aí, aqueles que servem ao Senhor, estão em um retiro espiritual. Estão com a família. o Senhor falou que nos últimos dias ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? Então agora é hora de converter o coração da família, né? Ou converte, ou, né? Mas a gente tem visto um resgate em muitos valores que estavam perdidos, né, Rinaldi? Um resgate nos valores da família, no que realmente é uma casa de verdade. Ontem a gente estava numa live com um pastor amigo lá da nossa igreja, e a gente estava falando sobre isso. Porque com o decorrer do tempo, as casas perderam o seu valor, perderam a sua ideia primária, que é de um lugar de refúgio, de comunhão, só se tornaram dormitórios. Que as pessoas, quando estão em casa, estão lá só para dormir, não há muita comunicação, não há interação. Até mesmo a prática da comunhão e comer na mesa, né? Uau, isso é. Até eu estava falando sobre isso com meu amigo, porque o mais importante na mesa não é o que está sobre a mesa, é o que acontece na mesa. E ultimamente, o que acontece? O filho vai lá, põe a comida no prato, volta para o seu quarto. O marido vai para a sala. Cada um fica num canto. Não há uma... Hoje a gente vê que isso aí está mudando, porque as pessoas estão, né, tendo que estar juntas. Tem que Há uma almoçar e bênção, jantar, né? duas refeições do mesmo dia. Aí você tem que alinhar, né? Tem que alinhar, meu, tem que Eu alinhar. falo que a mesa, existem lugares que são consagrados, que são altares a Deus. É a mesa, é a cama. A mesa, por exemplo, é um lugar de alinhamento, né? É um lugar que, por exemplo, dependendo da ocasião, por exemplo, um almoço, um jantar normal, o filho chega de qualquer jeito sem camisa, ó, coloca uma camiseta, É vamos, isso mesmo. vamos comer, porque é um momento nosso aqui de que até as crianças elas não esquecem jamais, não vão esquecer jamais desse tempo precioso, né? Então, a mesa, sem dúvida nenhuma, é um altar a Deus que a gente tem que Uhum. edificar. E a gente tem que valorizar mais o que acontece na mesa do que o que está sobre a mesa. Lógico, a tua esposa cozinha maravilhosamente bem. É, Olha, tá na minha memória aquele jantar aí na sua casa aquela vez.
Mas, poxa, é muito bom a gente ter uma mesa, poxa, caprichada, alguém que sabe, saiba fazer comida. Mas o mais importante não é o que está sobre a mesa, o que acontece na mesa é o papo, é o compartilhamento, abrir o coração. Ali você se doa, ali você recebe. É muito importante isso, as pessoas valorizarem. Então, eu acredito que esse vírus, é como a Bíblia diz, tudo coopera para o bem. Eu creio que esse momento desse vírus está trazendo muita coisa boa também para as famílias, para as casas. Eu vou deixar só aqui, antes da gente começar a nossa conversa aqui, que o apóstolo Igor e eu, nós somos uma igreja muito próxima uma da outra, né? É verdade. E a gente, é uma coisa incrível de Deus e do Espírito, que a gente se ama e tem um respeito muito grande, uma consideração muito grande, e não apenas as nossas duas igrejas, mas também falávamos até de outras igrejas próximas. O carinho que a gente tem aqui é um campo muito especial, o portal da Zona Leste aqui, que a gente trabalha aqui na cidade de São Paulo. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, apóstolo Igor, por essa amizade tão preciosa, e você foi fundamental num dos momentos que eu tive uma das maiores experiências com Deus, que foi lá em Nashville, né? Nós fomos juntos para Estava lembrando, meu irmão. Para aquele convenção, não sei qual o nome, conferência, né? Voz dos Apóstolos. E ali eu cheguei de um jeito e saí de um jeito. Inclusive, na primeira noite que eu tive uma experiência de madrugada com Deus, o Senhor me visitou. E aí, no outro dia, eu, conversando com um amigo do Brasil, que se movia no sobrenatural, sem saber o que estava acontecendo, ele disse assim: olha, você foi batizado com fogo, né? E você só diga no seu coração: tudo que é do céu eu quero, né? Uhum. E aí nasceu esse devocional aqui, ó, tudo que é do céu eu quero. Ficou pronto agora, no meio da quarentena, e eu quero te mandar um. Eu quero te levar um para você. Ficou aí 4 anos a gente orando, jejuando e criando esse devocional, e eu quero levar para você aí que você foi fundamental nesse momento da minha vida, que não só mudou a minha. Ah, que legal, eu lembro. E para a família da Alpino, para os meus youtubers prediletos. Você sabe, eu vi a Jéssica alugar um apartamento e resolveram sair de casa, né? Eles estão aqui porque eles ficaram só 15 dias lá no apartamento deles, aí entramos em quarentena, aí a Beth, não, passa aqui com a gente, vamos ficar junto aqui. Mas ele já pôs a tua plaquinha lá num quarto que tem lá, cara, poxa, ele também te admira demais, o pessoal aqui gosta muito de você, da sua família. Mas aquela nossa viagem foi muito impactante, também foi um divisor de águas no meu ministério. E eu lembro que lá você comentou comigo da sua intenção dentro da política, e hoje você é um vereador, cara, em São Paulo. Além de ser um pastor, um homem de Deus, um super pai, um super marido, um amigo com um coração, cara, que não cabe aí dentro, sempre pronto para atender, sempre pronto para ajudar as pessoas. Eu creio que Deus te colocou lá, realmente, sabe, com essa intenção de você fazer um movimento e levar realmente esses valores que são os valores da família, não os valores da igreja, né? Mas são valores que não podem ser perdidos. E eu sei que você, dentro da Câmara lá, você é o único, cara, que está alinhado com o governo federal, o único que está, sabe, em defesa. Como que é isso, Rinaldi? Você deve apanhar muito lá, né, meu? Então, na verdade, é assim, somos 55 vereadores, existem as suas respectivas bancadas, existe a bancada petista, existe a bancada cristã, e assim, ninguém põe a cara, porque hoje, se você falar de alguma coisa sobre o governo federal, se apanha, né? Uhum. E assim, eu tenho um princípio de Deus que é bíblico. A Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus.
E desde dos antigos governos petistas, eu não tinha, não votei neles, mas eu tinha um respeito muito grande pelo cargo institucional presidencial. Eu não votei, mas eu sempre tive um respeito, porque o que norteia a palavra de Deus é a honra. E a Bíblia fala que nós deveríamos orar pelas nossas autoridades constituídas por Deus. Isso aí. E o Brasil, ele entrou nessa destruição toda justamente por causa desse governo. Então, olha que coisa interessante. Tempos fáceis geram líderes fracos. Líderes fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram líderes fortes. Então, esse é as estações cíclicas, né? Quando a gente vê é assim também Israel, são os altos e baixos, né? Então, assim, quando o povo ele está em pecado, Deus ele levanta um líder fraco. O líder fraco comete muitos erros. E aí gera um tempo difícil. E o tempo difícil, Deus levanta um líder forte. Um líder que muitas vezes, no caso que o Brasil está vivendo, é um líder que ele é diferenciado, ele é tido como um remédio forte para curar a doença forte que está destruindo o Brasil. Então, não é um remédio forte, não é um remédio agradável. Né? Então, e eu me coloquei assim para defender o governo federal e nós víamos uma crescente, porém chegou o coronavírus. E aí a guerra se instalou, inclusive eu faço parte de um grupo de vereadores e ali eles se degladiam, falam direto e eles não aceitam ninguém que fala bem. Então, assim, eu falo que eu sou o único que põe a cara, né? Existem, claro, outros vereadores que são cristãos que mantêm uma linha de coerência, mas não se expõem. Entendi. E não se expõe. Agora, eu me exponho porque eu não tenho medo. Eu sei que quem me colocou lá foi o Senhor. Então, eu entendo no mundo espiritual como funciona. Então, eu me ponho a cara e batalho. Sempre fiz escolhas como munícipe votando, né? E a gente, às vezes, vota errado. Mas agora eu estou convicto, né? Então, a gente segue essa linha aí. E hoje lógico, o tema hoje central é o Covid-19, coronavírus, né? E hoje, poxa, tanto o governo como o prefeito, né, de São Paulo tomam medidas assim que a gente fala, poxa, será que tem coerência nisso? Será que não vai trazer um prejuízo? Porque a gente vê ali uma disputa, né? Porque politizou um assunto tão sério, se tornou um foco de fazer política. E a gente está vendo aí não só igrejas fechadas, e a gente sabe do cuidado, não é apenas o vírus, o Covid-19 não é um vírus simples, a gente sabe que ele é perigoso. A gravidade dele, né? A gente sabe a gravidade, a gente tem noção disso, que pode matar pessoas, assim como um vírus da gripe, como qualquer outro vírus. A gente sabe que morre muito mais. Lógico, o foco maior está hoje sobre o Covid-19, então aquilo que você foca expande. Então hoje os números são alarmantes. A gente viu o que aconteceu na Itália, a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Lógico, a gente fica apreensivo, a gente não quer que essas coisas aconteçam aqui. Mas qual que é a tua opinião com essas medidas que hoje estão sendo adotadas aqui na nossa cidade, no nosso estado? Me fala um pouquinho sobre a sua visão sobre o coronavírus, sobre tudo isso. Né? Ao meu ver, hoje existem 3 crises no Brasil e no mundo, 3 crises. Então, a primeira crise é a de saúde pública, é um vírus que ninguém sabe a origem, se foi feito em laboratório ou não. Então, existe hoje uma batalha em torno disso. Então, eu não estou negando a periculosidade do vírus Covid, ok? Então, essa é a primeira. A segunda é a crise econômica, que é gerada por causa do Covid. E essa crise vai matar mais pessoas
do que o próprio vírus. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê. E a terceira crise, que é a crise institucional, no caso no Brasil, promovido por um grupo do Rodrigo Maia, o Alcolumbre, o STF e alguns governadores, contra o presidente para derrubar o governo e impeachment o presidente. Então, existem 3 crises no Brasil. Essa terceira ela está no mundo também. Começou por causa que, quando o Trump assumiu os Estados Unidos, ele reverteu a política americana que era alinhada com a comunidade comum europeia. Então, a gente tem que entender um pouquinho de geopolítica. Existe o bloco comunista, China, Rússia, existe o califado islâmico, são os países árabes, existe a Europa, os países da comunidade europeia, e existe agora os países que são alinhados com o conservadorismo, com a direita, com o nacionalismo, que é Estados Unidos, Brasil, Israel, Reino Unido e alguns países da América do Sul. Então, o mundo está sendo dividido assim. Então, começou essa crise no bloco comunista, na China. Então, assim, ninguém contesta a China, todo mundo contesta o Brasil, a floresta amazônica, todo mundo mete o bico na floresta amazônica porque ela tem riqueza, mas ninguém mete o bico na China e as práticas alimentares, as práticas de saneamento básico, da saúde pública na China. Eles comem morcego, rato, sapo, e aí está tudo bem. E é de lá que saíram as últimas 9 pragas para o mundo. Então, existe hoje uma batalha. No caso do Brasil, eu sou contra o isolamento horizontal, eu sou a favor do isolamento vertical. E primeira mão aqui para você e para os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, na quinta-feira, nós vamos fazer uma reunião com o prefeito Bruno Covas para propor para o prefeito para que as igrejas elas possam funcionar com 30% da capacidade. Uau! Ok? Então, Santa Catarina já vai, né? Já liberou. Então, assim, nós vamos propor ao prefeito e nós vamos assinar uma intenção, um acordo nosso, que nós vamos preservar as normas de saúde, então, com máscara, com gel. Então, assim, quinta-feira nós vamos conversar com o prefeito sobre isso daí. O que eu estou vendo é que já está tendo muito desemprego, porque uma empresa ela não pode ficar sem funcionar e continuar pagando os seus funcionários. Então, automaticamente, ela começa a demitir. Então, veja bem, o que uma demissão causa? Causa a pessoa ela cai na bebedeira, a pessoa ela cai, comete suicídio, ela não tem onde comer, a agressividade, né? ela vai assaltar, porque ela não tem de onde ela comer, ela precisa levar comida para sua casa. Então, quando eu falo que a crise vai causar mais morte que o coronavírus, você quer ver um dado, por exemplo? Arma de fogo por ano mata em torno de 80 mil pessoas. Se aumentar 10% a violência por causa da crise, então já vai aumentar 8 mil. Olha, eu vou trazer alguns dados aqui para você. Opa, amo dados. Por que eu sou a favor do isolamento vertical e não horizontal? Porque o tabaco, ele mata por ano 150 mil pessoas. O tabaco. Só que todo mundo se arrisca por causa do prazer. Vamos usar o tabaco porque nós vamos ter um prazer e aí morrem 150 mil pessoas. Certo? A cirrose hepática ou câncer hepático no fígado mata 25 mil pessoas por ano. Só que vale a pena se arriscar porque o álcool dá prazer, sim ou não? Sim. Agora, por que trabalhar? Ninguém se arrisca trabalhar. Por que eu não posso me arriscar a trabalhar para ganhar o pão de cada dia se a gente permite os derivados do álcool, do tabaco? Por que eu não posso
abrir mão do meu isolamento para mim trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Não, concordo. Aí os governantes eles fecham os olhos para o tabagismo, que tem trazido um prejuízo para a saúde pública, 47 bilhões é o que a saúde pública paga para manter os programas por causa do tabaco. E arrecada muito pouco, arrecada em torno de 13 bilhões a indústria de tabagismo. Então, assim, são incoerências atrás de incoerências, né? Então, assim, o meu posicionamento, e eu não fico me camuflando, não, eu estou muito claro nas minhas redes sociais, eu tenho que voltar a trabalhar. É claro que o isolamento vertical, as pessoas que estão de risco, elas ficam em casa, mas a sociedade ela tem que voltar a trabalhar. Eu vou te falar, eu também sou a favor do isolamento vertical, com todos os cuidados. Acho que, lógico, eu não sou da área, tá? Mas a gente tem acompanhado muitas pessoas e a gente vai ponderando, né? A gente vai colocando na balança, a gente ouve um lado, ouve outro lado da história, mas também é uma preocupação, não só porque eu sou pastor, ou que a igreja está fechada, até uma pessoa estava perguntando aqui, quantas pessoas que vão poder colocar dentro da igreja e tal. É o seguinte, eu sou a favor do isolamento vertical, com todos os protocolos. Uso de máscara obrigatório, luva. Se você tem alguém em casa que é do grupo de risco, você vai ter que tomar conta dessa pessoa. Por quê? Talvez você não vai poder sair e voltar, talvez ela vai ter que ficar na casa de uma outra pessoa. Vai ter que ter algum ajuste nisso daí. Não é só, vou fazer o isolamento vertical e esquece. Não, tem que ter protocolos, tem que ter coisas sérias aí a serem discutidas, fazer uma fiscalização, alguém ter o pessoal que já está imunizado ter carteirinha, ou sei lá. Aí é com vocês aí que vão fazer isso. Mas eu acho que é a melhor coisa, porque senão vai derrubar também a economia. Apóstolo, mais um detalhe, só para mim terminar aqui. Sabe quantas pessoas morrem de fome por ano no Brasil? 6.500 pessoas. Então vai aumentar. Sem emprego, sem abastecimento. Você vê, hoje eu vou fazer um trabalho nas rodovias de dar marmita para os caminhoneiros, né? Então, olha só, eles querem parar porque eles não têm onde comer. Então, se tiver essa crise aumentando, então não vai morrer só 6.500 pessoas de fome esse ano, vai morrer mais. Aí olha só, quantas pessoas cometem suicídio no Brasil por ano? Você tem noção? 12 mil pessoas. Eu ia chutar uns 7 mil, 12 mil. Uau. 12 mil pessoas. Então, vai ter mais suicídio? Lógico que vai ter. Né? Então, eu estou dando aqui alguns dados para vocês, que a crise ela vai trazer mais malefícios. E aí vem as pessoas que são politiqueiras, que são, às vezes, extremistas, esquerdistas, ao extremo, ou melhor, os radicais. Né? Eles falam assim, então você volta a trabalhar e abre mão do respirador. Eu não abro mão de nada porque eu pago meus impostos, ok? Eu não pago. Agora, o que os governos estaduais querem fazer? Eles querem... eles entraram em estado de calamidade, ou seja, tudo que eles gastam, eles não precisam mais fazer licitação. Olha só. Você está entendendo? Entendi, então, entendi. É a farra dos gastos públicos. Entendi. Entendeu? Eles não precisam fazer licitação, compra de emergência. Vai lá, compra de emergência. Eles compram o que eles querem. Sem ter aquela disputa de preço, né? Ele compra com quem ele quer, compra do amigo, compra... Entendi. Você entendeu? Então, nós estamos vivendo hoje uma crise política e quem paga o pato é o munícipe, é o cidadão, é o trabalhador, é aquele que paga o seu imposto, é aquele que faz a máquina girar. Então, apóstolo, a gente tem que tomar a nossa posição e... Agora, a gente está vendo aí um governo querendo mapear, monitorar sabe? Chegamos a um absurdo, prendendo pessoas que estão em praça. É um absurdo um negócio desse. É um absurdo. O que o Brasil virou? Está revelando os ditadores do Brasil.
Não, precisa ter uma mudança nisso daí. Também sou a favor disso. É, é como eu falei, o vírus não é um vírus simples, a gente sabe da gravidade, mas a gente tem aí todos os cuidados. Porque esse pessoal, eles só estão ouvindo um lado, não é só um lado, só ouvem quem eles querem. Então, eles vão lá, procuram os profissionais que falam, que defendem a tese, para que eles continuem nessa farra aí. Não é? Agora, você quer ver o tamanho da hipocrisia, apóstolo? Ó, em janeiro, o Bolsonaro ele fez um decreto de calamidade. E aí, por que o governador de São Paulo não cancelou o carnaval? Por que ele não cancelou o carnaval? Se já existiu o vírus em janeiro. Esse é o ponto de interrogação, a gente também fica. E a pergunta e a fala é o maior carnaval do Brasil é em São Paulo, e fez propaganda e trouxe gente do Brasil inteiro para São Paulo, veio gente do mundo para São Paulo. Por que não cancelou? E agora vamos quebrar os estados e vamos sangrar o governo federal e vamos derrubar, vamos impeachment o presidente por ele não saber conduzir essa parte econômica financeira no Brasil. Um absurdo. Não, cara, isso é um absurdo. E agora é o santo, né? E agora é o defensor da causa, mas ele tá usando isso aí de palanque, né? Tá nítido que ele está usando isso daí de palanque. Nosso coração fica apertado de ver essas coisas. O Brasil precisa se mexer. Na Austrália, por exemplo, não houve esse isolamento horizontal na Austrália. Na Austrália tá funcionando com todos os resguardos e a coisa está indo, e não teve esse índice absurdo. E se a gente for ver, o clima na Austrália é praticamente o mesmo do Brasil. Porque tem que ter em consideração também a condição climática. A gente está num país tropical, é diferente. O vírus reage de uma outra forma. E agora, a outra minha preocupação nós estamos aqui isolados, não é? Vamos até dia 10 de maio, e que vai começar o inverno, cara. A gente vai sair para fora na pior época aí de qualquer vírus, né? De gripe, de qualquer coisa. A gente vê que existem... O coronavírus tem torcida, né, meu? Você percebeu? Tem. Né? Tem torcida, cara. O maior patrocinador é o Satanás. Quanto pior tiver, melhor é. Gente do céu, parece que são corona afetivos, né? O pessoal Você sabe que eu postei aqui, dia 5 de abril, a gente fez aquele jejum nacional, cara, que foi tremendo. E aí saiu dados num site oficial do governo, tá? Onde estavam lá o número de óbitos do dia 5 para cá, diminuiu o número de óbitos. E está diminuindo o número de óbitos. Tá geral, né? E do Covid-19, eu postei, como vários pastores também postaram, que a gente está vendo a mão de Deus nisso daí e tal. Cara, aí no meu Instagram, no meu Twitter, um cara lá colocou assim, ó, líderes evangélicos, de um cara que é colunista da Folha de São Paulo, mas lá, você vê pela descrição, pela bio do cara, o cara é defensor da LGBT e tal. Ele é Lula livre. Oi? Ele é Lula livre. Hashtag Lula livre. Aí o cara falou assim, líderes evangélicos como... Aí me citou o Marco Feliciano. Estão espalhando fake news. E aí colocou lá um print da minha rede social com um banner dele falando assim, não, imagina que está diminuindo o número de mortes, está só aumentando, não sei o quê. Aí eu falei assim, poxa, esse cara é um torcedor, assim, fanático do coronavírus, cara. Porque esse cara não quer ver o bem, só quer ver o mal. Quanto mais gente morrer para essas pessoas, é melhor, parece. Sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Não dá para acreditar na mídia, apóstolo. Não dá para a gente acreditar em mais nada que a gente vê. É um absurdo. Tudo tem que procurar o contraditório. Hoje é verdade. Hoje existe uma estética, né? A estética, ela está suplantando a ética. Então, hoje, para você chegar na ética, você precisa cavucar a estética, vai cavucando, até chegar lá e descobrir a verdade. A verdade, ela não fica mais exposta, nua, patente.
Então, é um absurdo, é um absurdo o que está acontecendo hoje. Não, cara, é triste da gente ver, porque assim, o povo está sofrendo, não é? A gente vê que realmente na volta para a rua, muitas empresas já não vão conseguir sobreviver. Muitas empresas não vão conseguir. Eu fui buscar esses dias o Marmitex aqui na frente de casa, estava conversando com a dona. E a dona triste, meu, porque assim, ela fez um baita investimento no restaurante, né? E aí ela está servindo delivery, mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo movimento. E ela já me falou assim, eu tenho vários amigos que não vão conseguir reabrir o restaurante. Não vão conseguir reabrir. E isso com outras empresas. Então, assim, precisa haver um equilíbrio. Eu acho que a palavra hoje é o equilíbrio. Equilíbrio. Precisa ter o equilíbrio, precisa ter o cuidado da saúde e precisa, sabe, gerenciar, administrar essa parte econômica. Não é que abrir um restaurante, pô, no superlota, que nem na igreja. A igreja é 30%. Se uma igreja cabe em 100 pessoas, só vão poder ir 30 pessoas. Se uma igreja cabe em 1.000 pessoas, vão 300 pessoas. Ótimo, porque 300 se espalham lá. No restaurante, cabe 50 pessoas, põe lá 3, 4 meses. Agora, apóstolo, por que a gente faz essa... A gente defende a abertura de uma forma mais ampla para a igreja? Porque a igreja é um lugar de acolhimento, é um lugar de ajuda. Uhum. Então, eu sei que você está distribuindo cesta básica, você está fazendo um trabalho de alimentação, eu também estou. Quantas pessoas que nós ajudamos nesse momento de crise? Não é só a igreja que a gente ajuda, a gente ajuda os de fora. Claro. Então, eu fiz o armazém solidário lá, onde a pessoa ela entra, ela pega 8 itens e ela pode voltar depois de 15 dias. Tá. Eu tô vendo pessoas das comunidades vindo pegar alimento. Então, a gente já fez um trabalho aí atendendo mais de 300 famílias, e isso não para, a demanda não para. Não, então, não para. Vai aumentar. Eu ando com cesta básica no meu carro, porque as pessoas toda hora mandando mensagem, a gente pega, opa, vamos lá. A gente já leva. Eu também, eu tô com acho que umas 6, 7 cestas no meu carro também. A gente vive, a gente está vindo. Nós fomos levar um alimento na casa de uma família lá no extremo leste, né? E quando chegou lá na comunidade, a gente bateu na porta e o pai de família ele estava orando em cima de uma panela uma panela vazia. Uau, a família estava orando, pedindo a Deus a provisão numa panela vazia. Claro que essa pessoa é uma pessoa que conhece a palavra tal. E quando a gente chegou, ele levantou as mãos para o céu e falou: olha só, Deus acabou de responder a minha oração. E a gente sabe a importância de levar, de colocar comida. Eu não sei quem foi que escreveu aqui, mas ele falou assim, que a quarentena ela só é boa para os ricos. Porque o pobre, se ele ficar sem produzir, ele vai ficar sem receber. É isso aí. Né? E aí, como que fica? É isso mesmo, cara. E outra, tem pessoas que ficarem 40 dias, às vezes é uma casa com um dormitório, uma sala. Com 5 pessoas. 6 pessoas, né? 10 pessoas. Ficar 40 dias assim, a gente não dá... Graças a Deus eu moro num apartamento que cabe toda a minha família, a gente tem conforto. Mas é diferente para outras pessoas. É muito diferente. Você ficar 40 dias isolado, sem dinheiro, sem recurso. Né? A gente ainda tem um cartão, a gente ainda tem um cartãozinho de crédito, vai lá, põe no crédito. Não, mês que vem, na esperança. Mas tem gente que nem isso tem. Agora, essa perseguição em cima da igreja não é só com a igreja evangélica, não. Eu vi 3 vídeos de padres sendo impedidos de fazer uma live. Uau! É um absurdo. Então, nossos irmãos católicos, eles estão sendo perseguidos também. Uhum. Não é só nós que somos evangélicos, estamos vivendo essa batalha, não. Os católicos também estão. E eu acho que a gente precisa reverter, porque quem está na base ajudando é as igrejas, do modo geral, são as religiões que estão ali ajudando o próximo, os espíritas, os evangélicos, os católicos. E a gente não pode parar, tem que continuar. Verdade, ó. E outra coisa,
A quarentena não vai resolver o problema do coronavírus. Não vai, a gente está amenizando as coisas, lógico, eu entendo, para não superlotar hospitais e tal. Mas, cara, essa doença não vai passar. A não ser que Deus dê um break nela. E a gente está orando para isso. Mas todos nós vamos ter que aprender a conviver com o coronavírus. Todos nós. A gente vai se imunizar, mas esse vírus pode se fortalecer amanhã ou depois. Vamos espiritualizar agora a questão do Claro. coronavírus? Eu queria fazer uma pergunta, apóstolo. Quem que determina a vida de um ser humano? Será que é a nossa prudência? Será que quem que aumenta ou diminui a vida do homem? Jesus, ele disse assim que nós, com todos os nossos cuidados, nós não podemos aumentar um côvado da nossa vida, né? Então, eu acredito muito que tudo está debaixo do controle das mãos de Deus, e uma palavra que o Senhor entregou para mim, sobre Mateus 24, ele fala sobre o princípio das dores, que nos últimos dias nós iríamos sofrer a questão das pestes, mas em Mateus 24 ele diz assim, mas não é o fim. Então eu vejo que Deus, ele está falando, ele tá parando a humanidade para poder falar. Deus, ele quer falar com a humanidade, ele com esse silêncio, ele está gritando aos nossos ouvidos. Esses dias o céu de São Paulo estava todinho laranja, coisa mais bonita. Coisa mais linda. Quando que a gente viu um céu desse em São Paulo? Quer dizer, Deus, ele está mostrando os sinais dos céus na terra. Deus, ele está mostrando. E uma coisa muito interessante, apóstolo, é que os nossos seguidores aqui, eles são conhecedores da palavra também, mas a Bíblia fala que João, o apóstolo João, ele teve uma visão, Deus levou ele a visão do céu, e ele ouviu uma voz assim, levanta, João, e anota tudo que você vê. E quando ele olhou para trás, ele viu 7 candeeiros, 7 castiçais. E Jesus que andava no meio dos 7 castiçais, os castiçais são as igrejas, então Jesus estava andando por trás da igreja. Ele começou a ter uma visão do Apocalipse, e ele chegou até no trono de Deus, e ele viu um rolo fechado, e que esse rolo precisaria ser aberto para concluir a história da humanidade. Só que esse rolo tinha 7 selos. E aí, o rolo, o que é? É uma mensagem, é uma carta aberta. É uma carta para a humanidade, mas tinha 7 selos. E aí ele começou a chorar, porque não tinha ninguém apto para abrir o livro, para romper os 7 selos. E ele começou a chorar, e um dos anciões, dos 24 anciões, lançou uma voz dizendo assim, não chore, João, porque existe um que é digno de abrir os selos. É o leão da tribo de Judá, que foi morto, mas ele venceu. Aleluia. E aí vem Jesus e ele começa a abrir os 7 selos. Então, o Apocalipse ele é contido de 7 selos e 7 trombetas. 7 selos, e cada selo que ia abrindo, os 4 primeiros selos, eram os 4 cavaleiros. O cavaleiro branco, o amarelo, o preto. Então, começa a desencadear nessa mensagem, nesse livro, nessa carta, nessa fala de Deus para a humanidade. Ele começa... Então, começou as dores, o princípio das dores, por quê? Porque agora vai ser a questão de peste, mas depois vai vir a falta de comida, aonde 1 quilo de arroz vai valer por um dia de trabalho. Aí depois vai vir a contaminação das águas, depois das águas doces, das águas salgadas, aí vai ser a peste na lavoura. E aí, o 6º selo, o que revela? Um acidente intergaláctico, ou seja, um acidente, um meteoro batendo na Terra, que vai matar 1/4 da população, ou seja, mais ou menos 2 bilhões de pessoas vão morrer. Meu Deus. E o dia vai virar noite, porque a poeira que vai se levantar, nós vamos viver aí 1 ano de noite em toda a Terra. Então, meu querido, eu falo assim para você, e esses selos não vai mudar o coração das pessoas, vai mudar o coração daquele
que tem o coração voltado ao Espírito de Deus. Uhum. Mas aí vai vir as 7 trombetas. E as 7 trombetas, o que é? Quando eles saíam para a guerra, eles tocavam a trombeta na hora que ia para atacar. Ou seja, as 7 trombetas são ações que serão iniciadas de forma rápida, ações que vão trazer mortandade pior. Uhum. Então, eu acho assim que vai vir coisas piores mais para frente. Agora, eu, você e nossos ouvintes, nós nascemos para esse momento de crise. Uhum. Deus nos chamou para esse momento. E nós, como diz também o Apocalipse, nós temos a marca de Deus, nós temos o selo de Deus sobre a nossa vida. Então, nós vamos ter precaução, mas a gente tem que vigiar, cuidar, porque a nossa redenção está próxima. Aleluia. Cara, fantástico, fantástico. A Bíblia diz, né, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Todo o nosso cuidado, ele é tão pequeno diante de Deus, porque se Deus não guardar, se Deus não proteger, em vão vai ser todo esse cuidado. Cara, demais isso. Tremendo, tremendo, tremendo. Deixa uma palavra de esperança aí para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Talvez tem gente aí que está tão preocupada, não é? Olha, eu queria compartilhar com vocês, a gente tem que ver o que Deus, ele no passado da humanidade, dos tempos, ele fez. Existiram outros momentos de quarentena. Uhum. E uma quarentena que ela foi muito importante foi a quarentena da Arca de Noé. Uhum. Toda vez que Deus ele faz os seus desígnios, seus juízos, ele faz com o propósito de melhorar a humanidade. Então, de tempos em tempos, a gente vê o trabalho de Deus exaustivo de poder salvar o mundo. Deus ele tem uma visão global. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a vontade de Deus é que a salvação chegue às nações. E Noé, na quarentena de Noé, ele saiu para ouvir a voz de Deus e ele creu em Deus acima de todo mundo que existia na face da terra. Então Deus deu uma missão para ele, construir um barco. Uhum. Construir um barco num tempo onde nem chovia. Construir um barco num lugar árido. Uhum. E era uma loucura, mas ele batalhou e ele obedeceu a Deus. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, assim como nos dias de Noé. Uhum. Nós temos que obedecer a Deus e vencer as dúvidas, os falatórios da humanidade. Por quê? Porque Deus ele vai... no caso de Noé, aconteceu um dilúvio. E por que aconteceu um dilúvio? Porque Deus mudou a polaridade da Terra. Então, o Polo Sul virou Polo Norte, o Polo Norte virou Polo Sul. O que é isso? É um cataclisma. De tempos em tempos acontece isso. Então, na história da humanidade aconteceu mais de 400 cataclismas. Então, quando Deus fez isso, Deus queria rebutar, ele queria restartar, recomeçar a Terra. Porque a humanidade estava indo por um caminho que não poderia viver mais. Uhum. Então, muitos vão querer sair dessa quarentena e voltar a ser o que era antes. Deus ele não quer levar-nos aquilo que era antes, ele quer levar-nos a um novo propósito, ele quer restartar, ele quer recomeçar a nossa vida de um plano, de uma visão diferente. Uhum. A gente tem que amar a nossa família mais, cuidar da nossa família mais, amar a nossa igreja mais, cuidar da nossa igreja mais, ter humildade, ter um coração cauteloso, porque nós somos frágeis. E isso ficou muito patente ao coração de toda a humanidade. A gente vê, por exemplo, com toda a força americana, as fronteiras fechadas, com todo o poder americano, com toda a riqueza americana, morrendo tanta gente. Então, a gente está vulnerável. Então, o que vem depois de uma quarentena? Depois de uma quarentena vem um avivamento espiritual. Então, eu tenho bons olhos para aquilo que vai vir depois da quarentena. Aleluia. Algumas Glória pessoas podem dizer assim, ter uma visão pessimista, mas o Espírito de Deus me deu uma palavra que quando a esperança é adiada,
adoece o coração. Uhum. Então, nós não podemos deixar de ter esperança nesse momento. Uhum. Né? O apóstolo Tiago, no capítulo 1, ele diz que toda provação, ela gera em nós perseverança. E toda perseverança, ela gera em nós experiência. Então, toda essa provação que nós estamos vencendo, qual que é a pergunta que não quer calar? Como que você vai sair depois dessa quarentena? Uhum. Você vai sair melhor ou vai sair pior? Boa. Algumas pessoas vão sair pior, né? Uhum. Outras pessoas vão sair melhor. Então, nós temos que orar a Deus e vencer a provação. Uhum. Então, toda essa provação financeira, saúde pública, toda essa provação que nós estamos vivendo, as ameaças, as brigas, um tentando derrubar o outro na política, eu tenho que vencer. Amém. E Jesus, nas cartas às igrejas, às 7 igrejas, ele chama os vencedores. Uhum. Ele fala no final, ao que vencer. Então, isso aí. Nós temos que vencer. Uhum. Então, assim, quem que vai sobreviver depois da quarentena é quem venceu. Uhum. E quem venceu a provação. Então, você que brigou com a sua esposa, faz as pazes com a sua esposa. Amém. Você que brigou com seus filhos, fazem as pazes com seus filhos. Quando está todo mundo junto, geralmente sai faísca, né? A Bíblia fala que o amigo ele afia, né? Ele afia. Então, o que tem que sair depois dessa quarentena é realmente o nosso melhor, né? Então, que essa aprovação gere em nós perseverança. Perseverança é resiliência. Uhum. E essa resiliência leve você ao nível da experiência, que você seja experiência é ser experimentado. Eu fui experimentado e eu venci. Amém. Né? Uhum. Eu venci. Então, e aí, o que nós vamos viver depois disso? Nós vamos viver uma nova etapa. Uhum. É claro que o mundo não vai se render, muitos não vão se render à voz do Espírito, mas nós já estamos assim, com as mãos levantadas, rendidos totalmente à voz do Espírito de Deus. Então, é o nosso coração, é você lutar e é você vencer, porque esse é o propósito de Deus para o tempo que se chama hoje, em nome de Jesus. Cara, demais, demais. Obrigado, Rinaldi. Obrigado. Uau, que papo bom, meu. Sempre é bom estar com você. Melhor pessoalmente, mas o legal aqui é que outras pessoas puderam participar do nosso papo. Deu um caldo muito bom aqui. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe aí o seu tempo lá e te guarde dentro dessa cova cheia de leões, né? Que o Senhor te dê a graça e a unção de Daniel ali para você prevalecer, meu irmão, e vencer e continuar vencendo. Que o Senhor te abençoe, você, sua família, seu ministério. E estamos aí torcendo pelo Brasil e orando para que o Senhor faça a vontade dele, o querer dele. Obrigado. Amém. Quero agradecer, obrigado por essa oportunidade. Aí você tem sido um amigo há tanto tempo que Deus tem encurtado a distância entre nós e nós temos podido estar vivendo a comunhão do Espírito, quebrando as diferenças de placas, de igrejas. Eu acho que isso é uma das coisas que essa quarentena ela fez. A gente está quebrando tantas placas denominacionais e nós estamos aqui todos os líderes cristãos também de joelho. Eu acho que essa quarentena nos colocou de joelho diante da poderosa mão de Deus e a gente está entendendo agora o valor da unidade na fé, a unidade do corpo de Cristo. Muito obrigado por essa oportunidade e eu vou levar aqui para você, assim que der, eu vou levar aí para toda a família da Alpino, vou fazer um autografado para vocês aí. Por favor. Tá? Um beijo para a Betinha. O que é do céu, eu quero. Eu lembro Amém. dessa frase, você saiu de lá falando que é do céu, tudo, Igor, tudo que é do céu eu quero. E assim que acabar a quarentena, vocês vêm jantar em casa. Por favor, toca nele, Jesus. Amém. Um abraço, beijão para todo mundo aí. Falou, lindo. Tchau, gente.